Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, e fora da verdade não há salvação, nos itens 8 e 9. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade. Fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação, seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar, e as ideias se retificam cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo a saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. E para nos auxiliar nesta passagem de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Alexandre Moll e Shirley Milagre. Um ótimo estudo a todos. Bom, uma alegria muito grande, queridos amigos, estar com vocês aqui no dia de hoje, aos amigos também que nos assistem, né, pelo site, pela internet, né, os internautas. É uma alegria grande estar estudando o Evangelho de Jesus com vocês, né? E hoje é um item muito interessante, importante, porque nós muitas vezes fazemos confusões, né, entre igreja, né, templo,
religião, cristianismo, né? Nós fazemos muita confusão com isso, né? E a primeira pergunta que às vezes a gente faz em relação a fora da igreja não há salvação, que não é uma maneira correta de interpretar o evangelho, é a pergunta: qual o papel da igreja, seja ela qual for, do templo de oração para a nossa sociedade? Eu acho que a primeira pergunta que vem à nossa mente é essa, né? Qual a importância do templo, seja ele um templo católico, protestante, budista, islamista, e, enfim, né? Qualquer uma dessas religiões que derivam da divisão de pontos de vista humano, né? De culturas, né? De conceitos que foram absorvidos, independente de qual a seita, a religião, qual o papel da igreja, né? Na vida da gente, na sociedade, né? Isso é a primeira pergunta que a gente faz, né? E a segunda pergunta é: o que é a religião? Será que é fora da religião que não é salvação? Me parece que Jesus nos trouxe a ideia de que o templo, na verdade, deve ser o nosso altar íntimo, nosso coração e a nossa consciência, né? Jesus, por várias vezes, ele quebrou regras que eram associadas à prática religiosa do seu tempo, como, por exemplo, fazer milagres no dia do sábado, né? Então ele demonstrou por atos, por atitudes, né, que toda religião, todo templo tem suas limitações, e não é o fato do indivíduo frequentar, seja a casa espírita, seja o templo religioso que for, que vai tornar a vida dele feliz, ou aqui na terra ou fora dela, depois da morte. Não é esse o fato principal, né? Isso não é o motivo principal. Qual que é, então, Alexandre? Então, boa noite a todos. Muito prazer estar com vocês. Prazer estar com você também, Shirley. Muito tempo que a gente não trabalha juntos, né? É sempre um prazer. Então, a Shirley começa trabalhando uma questão que a primeira reflexão que a gente deve fazer é exatamente do conceito de religião, né? E dessa ideia que nós trazemos isso culturalmente, né, Shirley? Porque a ideia da religião, ela tem dois contextos, digamos assim, né, que a gente pode observar. Um contexto que é o contexto prático, físico, institucional, né, religião católica, religião protestante, batista, budismo, espiritismo, enfim. Cada uma com as suas particularidades, as religiões politeístas, né, com as suas diversas crenças, seus diversos deuses, as religiões monoteístas com a ideia de um Deus único, porém também cheio de dogmas, né? O que são dogmas? Dogmas são crenças sectárias que são resultado da própria experiência do homem no contato com a religião, né? Então eles surgem naturalmente. Por que eles surgem? Porque nós somos naturalmente limitados, né? Somos espíritos ainda em processo de desenvolvimento e criamos certos rituais, certos dogmas para satisfazer, aliás, para atender às nossas demandas, sejam elas emocionais, psicológicas e até mesmo cognitivas, né? Esses dias eu estava vendo, Chile, como é que surge um rito, né, um dogma, né? Diz que um prefeito de uma cidade do interior, ele mandou pintar o banco da praça. E chegou para o guarda da cidade, que era o guarda que ele tinha mais confiança, falou assim: olha, não deixa ninguém sentar naquele banco enquanto o banco não secar. Aconteça o que acontecer, não deixa. E o guarda era muito fiel ao prefeito. E aí, durante a noite, o prefeito veio a falecer, ele desencarnou.
E depois disso, o guarda fez sentinela no banco e não deixou ninguém sentar por décadas, enquanto ele foi vivo. Então criou-se um dogma de um banco sagrado, ninguém podia sentar naquele banco. Só por que não pode sentar? As pessoas não entendiam, não pode porque não pode. As gerações futuras foram criadas com aquele dogma, com aquele conceito que era um conceito equivocado. Né? Não estou dizendo que tudo que está na religião seja equivocado, absolutamente. Só que há momentos históricos em que esses dogmas precisam ser desconstruídos, né? Sem ofender, naturalmente, a crença daqueles que acreditam nele. Então vejamos Jesus, né? Jesus, em certo momento, quando ele foi julgado ali, né, pelos seus atos, das acusações era que ele era um blasfemador, né? Era alguém que estava blasfemando a lei dos judeus. Lembrando que Jesus era judeu. E Jesus nunca contestou a religião judaica na sua essência. Tanto que ele estudou nas sinagogas, ele pregou nas sinagogas. Então, quando ele foi questionado como um blasfemador da lei judaica, ele falou assim: não, eu não vim destruir a lei, vocês estão equivocados, eu vim fazer cumpri-la. Ou seja, ele veio tirar a roupagem dogmática que o homem colocou sobre a essência da religião judaica. Isso aconteceu com o catolicismo também, respeitosamente. Nós, como falamos aqui de religiões, inclusive da nossa espírita, que nós também podemos e devemos ouvir críticas, nós falamos, acima de tudo, com muito respeito. Então, quando Jesus inaugura essa nova perspectiva, uma perspectiva diferente de religião, não mais aquele Deus punitivo, aquele Deus que pune o homem pelos seus excessos, mas um Deus que ama, né? E que não mais que você deveria, por exemplo, bater naquele que te bateu, né? Olho por olho, dente por dente. Ele veio inaugurar uma nova perspectiva. Ele veio dizer: não, espera aí, amar os vossos inimigos. Ah, mas que absurdo, amar o inimigo? Amar o seu inimigo, porque a dor gera dor, né? O perdão gera o crescimento e a possibilidade de reajuste e de perdão. Então ele traz uma nova perspectiva. Aquilo foi desafiador, aquilo quebrou, de certa forma, o ranço, o dogma daquela religião que naquele momento ela tinha sido desvirtuada dos seus princípios. Só que aconteceu com o cristianismo o mesmo que aconteceu com o judaísmo. Com o passar do tempo, a religião cristã foi sendo institucionalizada. Ela foi sendo construída a partir dos ensinamentos de Jesus, né, Shirley? Só que chega lá em 1000 e poucos anos lá na frente, aquela religião, que era a religião do amor, que era a religião do perdão, que era a religião do entendimento, a religião dos princípios da igualdade, né? Ela foi também dogmatizada. Aí criou-se a ideia de que aí tem um contexto histórico que a gente tem que discutir, que é o contexto da França de 1850, onde o Allan Kardec surge com a proposta espírita, né? Aí ele balança aquelas estruturas dogmáticas, porque era comum dizer que fora da igreja não há salvação. Ou seja, fora da instituição, igreja, não há salvação. E como a Shirley falou, o conceito de religião, de templo, ele vai muito além do conceito físico para nós, espíritas, e também para Jesus. É o conceito do templo interno, né? Da perspectiva de evolução interna. Este é o verdadeiro templo. E aí você quebra uma estrutura dogmática que abala as estruturas. Então, aí o Allan Kardec vem com um contraponto. Não é fora da igreja que há a salvação, é fora do bem, é fora da caridade, né? E eu lembro de uma frase do Leon Denis que é muito, muito interessante, que eu acho que ele abraça isso que a gente está falando. Leon Denis, certa vez, ele estava fazendo uma palestra assim lá na França, né, logo depois que o Allan Kardec desencarnou. Aí o sujeito perguntou para ele assim: mas que religião é essa que você fala, né? Cadê os seus templos? Cadê suas imagens? Cadê o seu altar? Cadê as suas leis? Porque ele estava acostumado com aquilo. Aí ele vem falar de uma nova visão de mundo, de uma nova perspectiva espiritual. Aí ele respondeu para aquele homem assim: meu caro, tenha como templo o universo, como altar a tua consciência, por leis a caridade e por imagens Deus. Então, quer dizer, Leon Denis, numa única frase, ele desmonta toda uma estrutura social, né, religiosa,
não querendo afrontar, mas passando a ideia disso, de que, peraí, não é dentro do templo físico, não é dentro dos preceitos dogmáticos, dentro dos formalismos, né, do ajoelhar, do jejuar, que são importantes, são procedimentos importantes para certas religiões, mas é dentro do seu altar íntimo que está a sua perspectiva de transformação, né? E eu acho que é dentro disso aqui que a gente vai trabalhando, né, Shirley? Engraçado, Alexandre, que, na verdade, a gente, quando pergunta o que é a religião, né, o objetivo da religião é exatamente, na etimologia da palavra religare, é colocar a pessoa, a criatura, em conexão com o Criador. Esse é o objetivo da religião. E nós, como seres, né, da criação, desde os nossos primórdios, nós temos dentro de nós a sensação de que existe algo mais poderoso e sábio do que a gente. Vocês vejam os índios, né? Vocês vejam as tribos indígenas mais primitivas do planeta. Eles têm dentro deles a sensação, a intuição da existência de algo que é mais poderoso e é mais sábio do que eles vão dar o nome que é da cultura deles, tá? Que significa Deus. Em cada lugar, em cada cultura vai ter um nome diferente, mas a essência do sentimento, do pensamento do ser humano é a mesma em qualquer nível cultural que ele se encontre, só que ele dá nomes diferentes de acordo com o progresso que ele já atingiu. Então, o homem primitivo, ele já traz a intuição da existência de uma força que lhe é superior. Na medida que nós avançamos no conhecimento da natureza, das forças da natureza, da ciência, nós vamos modificando a visão que nós temos dessa força superior. Ela vai tomando uma medida diferente e nós vamos progressivamente modificando o nosso comportamento em relação a essa força, né? E de acordo com as vivências e a cultura de cada povo, né, essa relação do homem com Deus, ela vai se aprimorando e se organizando de várias formas. Então, a religião, muitas vezes a gente ouve, é o ópio do povo, né? Não é bem assim. A religião, ela existe em qualquer sociedade, pela intuição que a criatura tem da existência de uma força que lhe é superior. E ele vai, à medida que avança em ciência, em conhecimento, aprimorando a sua visão a respeito dessa força. E o que aconteceu com o cristianismo quando ele veio? A humanidade, na sua maioria, tinha um conceito de força superior dividida por vários representantes, né? Então, acreditava-se que vários deuses, né, gerenciavam determinada força na natureza, né? Representavam determinada força da natureza. Então, o que nós mais encontrávamos no planeta Terra até a vinda do Cristo eram as religiões politeístas, né? Quando Cristo veio, por que ele veio exatamente ali, né, em meio aos judeus? Porque naquele momento, em termos de civilização avançada e de cultura monoteísta, de crer que essa força superior é exercida por apenas uma consciência, né, era o povo judeu. O povo judeu acreditava que Deus, né, era essa força superior. Mas dentro do conhecimento deles, dentro da história do povo judeu, que eles vieram lá do Egito,
onde acreditava-se em vários deuses, né? Eles vieram do Egito por um trabalho intenso da espiritualidade, né? Através da ação de Moisés, e conseguiram ser libertados daquele flagelo da escravidão, né? Exatamente por ação dessa força superior que foi sendo absorvida por eles como o Deus único. Mesmo assim, durante essa trajetória, houveram momentos em que eles fizeram imagens para adorar, titubeando se realmente Deus era único ou se eram vários, né? Porque eles já vinham daquela cultura egípcia de acreditar em vários deuses, né? Então houve um trabalho muito intenso da espiritualidade para que aquele povo, na sua libertação da escravidão, pudesse acreditar no Deus único. E ali houve então uma preparação para a vinda de Jesus, porque Jesus veio exatamente confirmar a existência de Deus como única força do universo, única inteligência, soberanamente justo e bom, e mais ainda, eliminar da nossa relação com o Criador todos aqueles hábitos que nos eram nocivos e que estavam ligados ao nosso egoísmo, à nossa ambição, à nossa ira. Então eu às vezes atribuía a Deus vamos dizer assim, uma pena para o erro de alguém, não porque eu entendia que esse alguém tivesse tão errado, mas é porque eu, muitas vezes, na minha ira e no meu desejo de vingança, eu tomava Deus como o vingador, né? Então, a gente veio de um berço, vamos dizer assim, de relação com Deus, de religiosidade, lá da época do judaísmo, cheio de conceitos de Deus humano. Deus que odeia, Deus que se vinga, Deus que aplica pena, Deus que exige que o outro lhe seja servil, né? Pela história mesmo do povo judeu, né? Eles já vinham com esse conceito da relação deles com Deus. E Jesus veio mudar o paradigma, né? Que a gente chama de paradigma ou dogmas, na verdade paradigma. Abrindo um pequeno parênteses para exemplificar paradigma para vocês. Num laboratório tinham lá 5 macacos que ficavam numa jaula. E lá eles colocaram uma escada e lá no alto um cacho de banana. E os 5 macacos ali. Toda vez que um macaco subia para pegar a banana, ele levava água gelada no seu corpo e fazia ele descer e desistir. O outro macaco subia, tornava a levar um jato de água gelada no seu corpo e ele descia. O outro macaco assim. E toda vez que eles iam tentar pegar a banana, eles levavam um jato de água fria. Aconteceu o quê? Depois de algum tempo, nenhum macaco subia mais para pegar o cacho de banana. Olha que interessante. Nenhum deles queriam mais. Aí eles pegaram um macaco novo, que nunca tinha entrado na jaula, e colocaram dentro da jaula. O macaco viu o cacho de banana, resolveu subir. Quando ele foi subir, os 5 bateram nele. Não deixaram ele pegar o cacho de banana. Ou seja, é proibido pegar o cacho de banana. Isso é a construção de um paradigma. Entenderam? Então, dentro da religião, teve muita construção de paradigmas, né? E Jesus veio quebrar esses paradigmas, né? Veio quebrar, trazendo
para a humanidade uma nova relação da criatura com o Criador, porque agora o Criador era uma consciência soberanamente justa, boa, onipresente, onisciente, né? Extremamente amoroso. E lidava com as criaturas dentro da sua misericórdia, e não dentro da ira, da vingança, do desejo do sofrimento, da penalização, da acusação. Então Jesus veio mudar isso, né? E muitas criaturas naquela época, ainda sobre o paradigma religioso deles, não conseguiram entender esse Deus. Como assim esse Deus? Esse Deus que não vai julgar, esse Deus que não vai penalizar, né? Esse Deus que não vai fazer o indivíduo sofrer pelos seus erros. Eu entendi que Deus sempre foi assim. É o paradigma, né? E Jesus veio dizer que não, né? E aí, a partir dali, o cristianismo surgiu puro. Eu falo que é o cristianismo das catacumbas, né? O cristianismo das catacumbas era puro. Era a verdadeira proposta cristã. Quando o cristianismo saiu das catacumbas e passou a se tornar, vamos dizer assim, uma prática religiosa ampla e que precisava se organizar, e na organização precisava de fundos, né, para se organizar, para ajudar os necessitados e para que aqueles que estivessem ajudando os necessitados tivessem como sustentar sua própria família, visto que estavam ocupados com a igreja cristã, no amparo aos necessitados, né? Então, quando começou a surgir a necessidade da organização, começaram a vir os paradigmas que eram lá da religião judaica e começaram a se inserir dentro do cristianismo. Quando, então, a igreja cristã se consolidou e começou a aplicar os mesmos hábitos, né, que haviam na religião judaica, né? E quando a gente fala isso, a gente fala sobre a questão da salvação. Ou seja, quando você fala fora da igreja não há salvação, isso vem lá da época da Idade Média, né? Com a venda das indulgências, né? Com a venda das indulgências, onde era comercializado a felicidade ou o paraíso depois que o indivíduo morria. E era tão comercializado que o indivíduo ele podia fazer tudo o que ele queria de ruim na terra. Desde que depois ele tivesse dinheiro e comprasse as indulgências, ele estava salvo, né? Tem lógica isso, gente? Hoje a gente olha para trás e pensa, mas tem lógica isso? Não tem lógica. Mas naquela época era tão lógico que os grandes reis eram submissos à igreja, né? Especialmente a igreja católica, que era a que dominava o mundo, a igreja católica romana, né? Então, veio essa ideia junto de que fora da igreja não há salvação, né? E hoje, quando a gente pensa no espiritismo, a gente precisa ter muito cuidado, né, para não começar a colocar esse paradigma. Nossa, se eu não for no centro hoje, o obsessor vai atazanar minha vida, né? Se eu não for do centro hoje, eu não vou melhorar de vida, eu vou ficar perturbada, minha mediunidade desregulada. Quer dizer, isso é um pensamento no mesmo paradigma. A gente tem que vir à casa espírita, como ir a qualquer templo, em busca de renovar seus sentimentos, refletir sobre os seus atos, buscar força para mudar atitudes. É essa a finalidade do templo religioso. Ele tem que ter essa finalidade. Te dá o estímulo para você ser melhor amanhã,
do ponto de vista moral, espiritual, mais próximo de Deus, mais forte para praticar o amor, porque praticar o amor exige energia, não é fácil, né? E quando a gente fala fora da verdade, não há salvação. Gente, eu lembro, se não me engano, Pilatos, que perguntou para Jesus. Pilatos perguntou para Jesus, e o que é a verdade? O que ele respondeu, Alexandre? Bom, eu acho que ele não respondeu nada, né? Pelo menos o que está no Evangelho. Eu acho que foi o momento que ele se calou, né? Porque eu imagino assim, né? Eu vou tentar entender o silêncio de Jesus, né? Eu acredito que ele deve ter pensado assim: que verdade você quer saber, Pilatos? A sua verdade ou a minha verdade? Né? Então, daquilo que a gente aprende, ou pelo menos aquilo que eu aprendi dentro da doutrina espírita, o conceito de verdade ele é muito relativo à nossa condição de evolução espiritual, né? E também intelectual. A verdade suprema, ela existe. A verdade existe, de fato que existe. Mas nós só vamos acessar a verdade verdadeiramente à medida que a gente já tiver também num patamar de evolução que seja compatível para o entendimento dela. Vou dar um exemplo para vocês. Allan Kardec pergunta-se no Livro dos Espíritos, né, o que é Deus? Logo na questão número 1. Aí eles falam para ele assim: a Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Tá. Mas fala mais um pouquinho, fala sobre a essência de Deus, lá na questão 10. Aí eles falam assim: não, nós não temos condição de entender a essência divina, porque falta-lhes um sentido. E qual que é o sentido? É o sentido da espiritualidade. Se eu perguntar para Jesus, me fala sobre Deus, ele vai falar de Deus de uma maneira muito diferente da minha. A minha construção de Deus ainda é uma construção pequena, mais ou menos igual a Shirley falou. É uma condição antropomórfica, ou seja, numa visão, numa forma humana, né? Eu não consigo ainda conceber Deus que não seja uma criatura. É aquela criatura, não mais sentada naquele trono, né, mal, tal, não. É uma criatura boa, mas não é uma criatura, é algo que vai muito além dessa concepção humana, né? Então Jesus, se ele perguntar para ele vai saber quem que é Deus na sua essência. Nós não, mas que não é proibida, porque falta-nos o sentido da espiritualidade. Então a verdade existe, claro que existe em todos os focos, em todas as diretrizes, mas ela é uma construção humana, uma construção muito mais do que coletiva e individual. Por exemplo, a filosofia. Por que surge a filosofia? Né? A filosofia surge num cenário de ignorância, nos antigos momentos em que o homem não entendia a sua real natureza e o contexto que ele estava inserido. Ele não entendia a natureza, não entendia os fenômenos naturais, ele não se entendia por que chovia numa época, porque na outra tinha seca, por que a lua era minguante, outra época era crescente. Então ele estabeleceu dogmas, estabeleceu ritos, mitos, para justificar aquilo que ele não entendia. É o chamado período mitológico, né? E paralelamente a isso surgem as religiões que nós já trabalhamos aqui. Elas também vão criando dogmas para tentar justificar aqueles momentos. E aí, quando o homem começa a pensar e refletir sobre a vida, não, peraí, a enchente porque tem uma época do ano que é a época de verão e chove muito. A estiagem porque é uma época de seca porque não chove. Aí alguém falou, nossa, então a Terra deve ser redonda e ela deve girar. E por causa disso, ela tem as suas influências do Sol, da Lua, a influência do clima. E aí vai surgindo aqui e acolá os pensadores, né? Seja no Oriente Antigo, na China, na Índia, na Babilônia, né? Seja na Grécia. A Grécia foi o grande momento, né? Foi o chamado milagre grego, que alguns dizem que é um exagero, mas é um milagre, né? Um milagre no sentido de que, no espaço de 500 anos, surge um monte de pensadores que revoluciona todo o campo do pensamento, né? Seja na área da astronomia, da matemática, da física, do comportamento, da política, né? A ideia de Estado, a ideia de estrutura, de democracia, uma série de coisas que surgiu ali na Grécia. Então são aqueles pensadores que vêm contestar ou pelo menos justificar
aquilo que a gente não conseguia entender. Só que aí abre um conflito entre dogma religioso e pensamento e pensadores. E esse contexto de conflito ele é muito bem sintetizado ali na Idade Média, quando a ciência torna-se refém da religião dogmática, né? Então, os pensadores europeus ali que surgiram ali na época ali os primeiros grandes pensadores, Tomás de Aquino, né, com a visão tomista, depois os escolásticos, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, com a chamada filosofia patrística, e a ciência desenvolvendo. Aí surgem vários pensadores, René Descartes, né, vários cientistas que entraram em conflito com a religião. Porque a religião dizia, isso aqui é pedra, não se discute. A escolástica, né, que foi uma filosofia que teve como base os estudos de São Tomás de Aquino, ela foi uma tentativa da igreja de encaixar na filosofia grega, principalmente em cima dos pensamentos de Aristóteles. Aristóteles era um grande pensador, sem dúvida nenhuma, né? Ele foi discípulo de Sócrates, de Platão de Sócrates. Aristóteles, ele errou em muita coisa relacionada à ciência, em muita coisa. É claro, era uma limitação do seu tempo, né? E aquela estrutura de pensamento do Aristóteles foi trazido para dentro da igreja por Tomás de Aquino, né? Aquilo surgiu uma filosofia chamada escolástica, e aí os diretores, os gestores da igreja, que estavam muito mais preocupados com a questão formalista, né, eclesiástica, hierárquica e tal, e até mesmo de alienação e de dominação, trouxeram aquilo para dentro da religião e falaram, não, peraí, a ciência nossa é essa aqui. Por exemplo, a Terra é o centro do universo. Então, tudo gira em torno da Terra. E a gente já sabia desde os antigos que não era verdade. Até que Copérnico, Galileu, né, tantos da mesma daquela época, não, a Terra não gira no centro, ela não é o centro, ela é apenas um astro que gira em torno do Sol. E aí entrou-se em conflito. Galileu Galilei teve que abjurar, ou seja, desmentir o que tinha falado, porque senão ele ia para as fogueiras da Inquisição. Então houve o conflito. A religião torna-se praticamente, ela tinha um monopólio sobre a ciência. Eu estou falando do contexto europeu, tá, gente? Porque nós temos o contexto oriental, que é uma outra escola e tal. Aí, naquele momento ali, surge o Espiritismo com Allan Kardec, dando ênfase à questão do pensamento, dando ênfase à questão da liberdade individual, dando ênfase ao entendimento que o dogma ele não faz bem, né? O sectarismo não faz bem, porque ele deixa o homem alienado diante da sua própria razão. E o Espiritismo, então, ele mexe com as estruturas, não só o Espiritismo. A gente vai falar também de Lutero, do protestantismo, é o cisma, né, que teve dentro dessa estrutura dogmática, e aí rompe isso aí. E nesse momento que surge o Espiritismo, analisando essa questão do comportamento, a questão do homem voltar para dentro de si, que aliás foi uma proposta no renascentismo, né? O antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro, porque nessa época prevalecia o teocentrismo, Deus no centro, e o homem numa perspectiva secundária. Aí o renascentismo faz a inversão. Deus é importante, claro que é, mas o homem, enquanto aqui na Terra, ele tem que ter primazia sobre ele mesmo, ele tem que buscar ter uma vida melhor, ele tem que buscar melhorar as suas relações, adquirir conforto, liberdade, individualidade, a relação de Estado. Aí surgem os pensadores, né, surge Rousseau e tantos outros, né? E aí o Allan Kardec vem sob essa perspectiva dogmática da caridade, fora da igreja não há salvação, ele vem dizer, não, peraí, não é bem assim. Para nós espíritas, o importante é a caridade. A salvação não é mais a salvação de que alguém vai te salvar, a salvação é a libertação individual, é a evolução. Então, quando a gente vê que fora da caridade não há salvação, essa salvação aqui, na verdade, é a libertação do próprio homem. Através de quê? Do conhecimento. Conheça-te a ti mesmo. É a frase que estava lá no templo de Delfos.
que a gente acredita que era de Sócrates, mas não era dele. Ele tinha essa frase como norte, né? E aí, então, Allan Kardec diz, a salvação é um processo individual, de libertação individual. E a caridade já não é mais a caridade, naquela caridade do conceito de dar esmolas para os outros. Ele também muda o conceito de caridade. Vamos na etimologia da palavra. Caro, bom. Idade, qualidade. Né? Complexidade. É a qualidade de ser complexo. Né? Caridade é a qualidade de ser bom. Aí o Allan Kardec vem trazer uma nova perspectiva, né, Shirley? Que a caridade é qualquer movimento para o bem. Isso que nós estamos fazendo aqui é caridade. Eu por vocês de estar falando e vocês comigo de estar me ouvindo. Então todo o sentido do bem, todo o movimento na ação do bem, um bom dia, uma boa tarde, um olhar de carinho, um atendimento fraterno, uma reunião mediúnica, né, um abraço, isso são movimentos de caridade. Então a gente desconstrói a ideia simplesmente da caridade como esmola para construir um novo sentido de caridade. Um sentido que está mais ligado, como ele fala aqui, à igualdade. A igualdade de valores, de princípio, de respeito, de alteridade, né, tentando nos nivelar. É importante dizer que a igualdade plena, do jeito que querem colocar, ela não existe, porque nós somos desiguais. Nós somos desiguais em valores, em princípios e em estruturas emocionais. Né? E cada um aqui está dentro de um nível de evolução. Mas a partir do momento que eu estou convivendo com aquele que é diferente comigo, eu tenho a igualdade no sentido de o respeito recíproco dos mesmos valores, dos mesmos movimentos. Então, quando Kardec traz fora da caridade não há salvação, ele faz primeiro uma crítica à estrutura dogmática, que era comum na época, né, do dogma, ele faz uma crítica velada ao sectarismo e ao dogmatismo, e ele inaugura para dentro do espiritismo uma nova visão, no sentido de que a gente deva trazer a religião espírita, entre aspas, para o novo contexto. Qual que é o contexto? O contexto de colocar a praticar a caridade em ênfase nas nossas relações. Então, por que você não vai ver templos espíritas gigantescos com altares complexos, cheios de ouro, né? Porque a simplicidade é uma primazia do ser humano dentro da perspectiva de caridade que a gente quer. Então você vem dentro da casa espírita e começa a frequentar. Aconteceu comigo, pode ser que aconteça com vocês ou vai acontecer ainda. Aí alguém fala assim, preciso de um voluntário. Aí você fala, poxa, o que custa eu ir lá ajudar? Aí você vem e começa a trabalhar como voluntário. Então você é estimulado à prática da caridade. E quando vê, você já está inserido dentro de um contexto de prática do bem, porque, infelizmente, a maioria, né, Chile, não consegue fazer a caridade pura e simplesmente sem um impulso, sem um convite. Foi o meu caso. Tem gente que faz. Tem gente que é melhor. Mas não é melhor porque Deus fez ele melhor, porque ele conquistou essa melhora. Mas muitos de nós, a maioria de nós, precisam de incentivos, precisam de atrativos para a prática da caridade. Aí, quando você percebe, você já não vive mais sem ela. Ela já faz parte de você. Né? Deixar a Sheila encerrar, porque faltam poucos minutos. Eu falei demais, Sheila. Agora o final é com você. Então, assim, a caridade, na verdade, é a síntese da verdade. Né? É a síntese da verdade. Se a gente procurar a verdade, eu acho interessante porque quem estaria com a verdade? Né? Tudo é relativo e essa relação, essa relatividade é com o amor puro. Né? A verdade sempre está ao lado de quem ama. Né? E Jesus, mesmo tendo toda a condição de revelar a verdade a Pilatos, naquele momento, ele não se apropriou da verdade. Porque ele sabe que, na verdade, o conceito de verdade é dinâmico, como ele diz, é o movimento no bem, no amor, é colocar o amor em movimento nas nossas atitudes. Né? O caminho da verdade é o autoconhecimento, como foi bem dito aqui, do progresso moral, onde o exercício do amor é a verdade, é o vencedor. E somente através da reflexão e do exercício desse amor, que nós estamos aprendendo, que é um amor desinteressado, é um amor espontâneo, ele pode tornar esse conceito de verdade mais palpável,
mais perceptível para cada um de nós, mais presente, e com isso nós realmente conquistarmos a libertação, que é o conceito de salvação, né, que nós temos dentro daquilo que o Consolador prometido trouxe para a gente. Tá? Então, nós não estamos aqui para sermos salvos, nós estamos aqui para sermos libertos, e libertos das nossas mazelas espirituais e morais. E para isso, precisamos trabalhar muito, colocando o amor em movimento, estudando e refletindo sobre todas as situações que nos são colocadas pela vida, né, para o aprendizado. E nós agradecemos muito a companhia de vocês, dos nossos internautas, desejando a todos muita paz, muita tranquilidade, que nós possamos ir para casa com essas vibrações de paz e externarmos, né, essas vibrações àqueles que convivem conosco.